gente, mais uma tarde em sua companhia, quarta-feira, que bom que você está aí do outro lado, já no comecinho do programa, é meu convidado, minha convidada, para ficar com a gente ao vivo até às 6 horas da tarde. Hoje nós temos muitas pautas bacanas aqui, já dizendo que se você tiver alguma sugestão, poxa, Amanda, eu queria ver passar pelo programa tal assunto, tal pessoa, tal profissional, é só mandar um e-mail pra gente, atardeeshow@rbtv.com.br. Nós estamos aqui esperando seu e-mail com sugestões do que quer que seja que você queira ver passando aqui pelo programa. Vou apresentar os convidados de hoje para você que está em casa. Nós estamos recebendo o doutor Marcos Eduardo Fernandes, veterinário. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Amanda. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, ele vem na pauta junto com a doutora Andréa Alencar, pediatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Amanda. Como vai? Seja bem-vinda, viu? Nós vamos falar um pouquinho da convivência de crianças com animaizinhos de estimação, especialmente bebês. Óbvio, existem especialistas que são a favor, outros contra, mas em muitos casos, eu já ouvi mesmo, uma mãe vai ter o filho e tem um cachorro, né, doutor? E aí o profissional diz, não, é melhor afastar um pouco o bichinho, né? Enquanto o bebê tá nascendo, de repente é melhor abrir mão desse bichinho. Acontece muito isso? Acontece, Amanda. Aliás, parabéns pela pauta. Na verdade, a gente vai falar sobre mitos e verdades, sobre essa relação tão complexa entre os animais e as crianças. Que é, né, doutora? Assim, tem vários tabus. Eu espero que hoje à tarde a gente consiga ter a visão do pediatra, do veterinário e mostrar que, na verdade, muito do que se falava antigamente já caiu por terra. A medicina hoje, a pediatria, tenta entender essa socialização com os animais também. Vai ser bem bacana conversar sobre isso. Sem dúvida. Que legal. Boa pauta, também gostei. Vamos falar disso já já. Recebendo também a Silvia Helena, neuropsicóloga. O doutor já está acostumado. O doutor já é o seu doutor, viu, neném? De tanto que você chegou para participar da pauta de cachorrinhos. Gente, nós estamos recebendo aqui o doutor Marcos Eduardo Fernandes, veterinário, que sempre vem aqui ao programa. Obrigada mais uma vez pela presença. E a doutora Andréa Alencar, que é pediatra. Obrigada por ter vindo também pela primeira vez aqui ao nosso programa. Fazer o seguinte, o papo aqui é esse, convivência entre bebês e crianças com animaizinhos de estimação, cachorrinho, gatinho, enfim. Mas nós vamos abrir com um vídeo para que a gente possa se adentrar mais ao assunto. Vamos ver. Vendo os cachorros no monitor aqui, achando que eles estão todos aqui, né, eu acho. Eu acho que é real. Você tá bravo? Não fica bravo não, meu amor. Gente, belo vídeo mostrando um pouco dessa
desse entrosamento, né, de crianças, bebês com animaizinhos de estimação. E aí vem a pergunta, nós trouxemos os dois lados aqui, né, um veterinário e uma pediatra. É possível essa convivência, até onde ela é saudável ou não? Então, na verdade, então eu vou iniciar, né? Mas acredite, eu não vou ficar no lado do contra. Na verdade, há uma nova linha de pensamento na pediatria, onde a gente acredita que tem o seu lado positivo, sim, a convivência dos animais com os bebês. Sem dúvida, a faixa etária pediátrica, os recém-nascidos, é um ser onde não tem uma imunidade formada. Sim. Né? É um ser vivo que está ainda em formação, acabou de sair da barriga da mãe, mas a imunidade ainda está sendo formada, por isso que eles são bombardeados de vacina nos primeiros meses de vida, né? Porque a gente está tentando protegê-los para o mundo em que eles agora estão sendo apresentados. Mas assim, se você tem um animal de estimação em casa, a criança vai entrar naquele ambiente, né? Foi-se pedido e solicitado que muitas famílias abrissem mão de ter um animal de estimação. Mas foi observado que isso não teve tantos ganhos positivos, né? Então, até quanto isso é benéfico para aquela família que vai abrir mão de um personagem onde, na verdade, ele faz parte da família também. Sim. Né? O convívio social com o animal, hoje, a gente observa que tem muito mais ganhos do que perdas. É claro, tudo é um pouco de bom senso. Conversar com o pediatra, ver que tipo de alergia, caso a criança venha a adquirir algum tipo de imunidade. Mas hoje a gente vê que o contato com o animal, na verdade, fortalece a imunidade das crianças. Né? Temos alguns casos, é claro, que são exceções, onde a criança precisa de um acompanhamento com alergista, de um tratamento, então a gente vai pesar o convívio com aquele animalzinho ou não. Mas, na grande maioria dos casos, hoje, a medicina está mostrando em que o convívio com o animal de estimação é, sim, benéfico e tem o seu lado muito, né, aconselhável. Doutor. Não é isso, doutor? Muito bacana. Aliás, fico muito feliz de ouvir uma pediatra falando dessa forma, porque nesses 25 anos de formado, eu vi muitas vezes a pessoa que tinha um animal, por exemplo, ela estava gestante, ia ter o bebê, e ela chegava para mim e falava assim, doutor, eu fui no pediatra e ele pediu para que eu eliminasse o cachorro, ou desse o animal, etc. Né? E a pessoa ficava num impasse muito grande. Claro, porque né? antes de se ter um filho, o cachorrinho ocupa esse lugar. Assim, gente, veja bem, nunca comparando, mas de atenção, fica ali na casa, você brinca, dá atenção, quer dizer... É por aí, então você tem um carinho pelo bichinho, né? É verdade, e nessa visão mais moderna, assim, menos antagônica, é porque não existem lados, ela não estaria aqui defendendo criança e os animais. Existe uma ponderação. Ela falou dessa questão do equilíbrio, né? Do bom senso, na verdade, existem questões de higiene básica também, Sim. em que precisam ser observadas, né? Os animais têm que ser vermifugados, os animais têm que ser vacinados. Os animais não podem ter pulga, o animal não pode ter carrapato. Há uma série de cuidados que cabe ao proprietário do animal, que tem aquele conceito de posse responsável, cuidar da saúde dos dois. Né? A saúde do animal é uma extensão da saúde da criança e vice-versa. Então, essa visão eu fico muito feliz, né? Nós já estávamos conversando nos bastidores, sim. Né? E é uma visão mais moderna e super atual, né, super contemporânea e tem a ver com a realidade. Porque hoje o animal, ele é membro da família. Sim. Né? Você não descarta um animal. Né? Mas, gente, eu acho que tem coisas que não precisam, assim, eu acho que tem excessos, né? Por exemplo, você não precisa botar o cachorrinho, o gatinho, sei lá, para dormir com teu bebê, né? Ou com uma criança que ainda seja muito pequena. Eu não durmo com o meu cachorro. Tipo assim, muita gente dorme, é gosto isso. Mas eu acho assim, você pode ter boa convivência, cada um no seu espaço, cada um no seu lugar, né? Com todos esses cuidados que você citou e tirando aí os exageros, que eu acho que é onde entra o grande problema, né? Quando uma criança pega, sei lá, uma alergia, alguma coisa... É por conta de exageros, não é, doutora? Ah, sem dúvida. É como eu falei, os recém-nascidos, eles têm que ter um pouco mais de cuidado. Os ambientes onde o bebezinho fica e o ambiente onde o animal fica, realmente tem que ser locais distintos. Mas isso não quer dizer que é proibido uma interação entre esses, né, o bebezinho e o animal, o cachorrinho. Os estudos atuais, eles mostram que, na verdade, esse convívio, ele é benéfico. Vários estudos, não com crianças, mas até com adultos, mostram que o convívio com o animal, ele faz com que
pessoa seja menos estressada, isso baixa a frequência cardíaca, isso diminui a pressão arterial. Então, essa pessoa passa a ser mais saudável quando convive com animais, né? Tem estudos que mostram que pessoas que sofreram um infarto, um ano após esse infarto, se eles conviveram com animais, eles tinham 8 vezes menos chances de ter um novo infarto. Nossa, então, esses assim, dias, desculpa te interromper, há um mês atrás, sei lá, passou um programa em uma outra emissora falando só dessa convivência de né, ser humanos e animais. Gente, foi lindo, assim, cada demonstração de amor, uma coisa... E estava até falando no caso de pessoas que têm depressão, como que o bichinho ajuda nessa cura. A medicina hoje está abrindo muito mais a atenção desse convívio do ser humano com o animal, e a pediatria não poderia ficar de fora, porque na verdade, além da gente ter visto, por exemplo, essas imagens que são lindas, né, é uma coisa real, né? Como você falou, a grande maioria da população hoje em dia tem o seu animalzinho de estimação. Como é que a gente vai proibir e ponto? Não, a gente tem que saber entender a situação, orientar bem a família também, né? A família tem que estar muito bem orientada, entender questões básicas de higiene, sem dúvida. Tanto as vacinas do animal tem que estar em dia, como a da criança também. Tem casos excepcionais, é claro que a gente, né, tem que entender que tem algumas crianças que desenvolvem alergia, mas ele poderia ter desenvolvido alergia também a alimentos, e também vai ser proibido a convivência com aquele alimento. Então são casos isolados, na verdade. Mas no dia a dia, a criança pode ter uma rotina onde esse convívio é saudável sim, é recomendável sim, agora tudo com critério e bom senso, é lógico. E tem criança, gente, que gosta não só de gatinho e cachorro, não, viu? Tem criança que gosta de outros bichinhos, dá uma olhada. Né? É bom saber que não é só... Tem muitos bichinhos, né? É verdade. Nós falamos do cão e do gato, né? Mas tem os pássaros, né? Tem os roedores, tem o jabuti, obviamente, esses animais que são permitidos pela nossa legislação. Nós não aconselhamos, por exemplo, a captura, a compra, a aquisição de nenhum animal da fauna silvestre. Até porque são retirados na natureza e você não sabe a origem desse animal, o que ele teve de contato, quais os vírus, as bactérias que eles trazem dessas florestas, dessas matas fechadas, né? Então a gente recomenda que o animal seja adquirido de uma forma legal, num pet shop, né, com assistência veterinária, como eu falei, a vacinação, etc, né? E a medicina hoje é muito interessante como ela abre espaço nos hospitais para que os animais frequentem as pessoas que estão acamadas, que estão numa condição de doença. E a resposta que essas pessoas, esses indivíduos têm dos seus quadros, das suas doenças, em função do contato com seus animais de estimação que vão visitar lá no hospital, né, nos quartos, etc. Então, é fantástico. Hoje a medicina ela tem uma visão sobre o animal de uma forma muito, muito inteligente, né, muito humana, né? Eu acho até que, eu sempre digo que parece que o homem precisa do animal para se humanizar. É engraçado. Traz mais, eu acho que a sensibilidade, o carinho, te aguça alguns sentimentos. Eu também tenho um bichinho agora há pouco tempo. E eu acho que ele traz um humor para casa diferente. Uma alegria. Uma alegria, porque você acorda, eles já estão ali saltitantes, pulando, você já fica de bom humor logo no bom dia, né? E o tempo todo, depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, estressante muitas vezes, você chega em casa e tem alguém todo feliz ali para te receber. É muito gostoso. Eu imagino que para criança seja muito bom despertar esses sentimentos gostosos, essa sensibilidade desde muito pequena, esse carinho, né? Esse amor. É um amor diferente, O prazer do convívio com os animais na faixa etária pediátrica, ele já é inquestionável, tanto para adulto como para as crianças. As crianças que estão doentinhas, com certeza eu sou oncologista também, eu trabalho em hospital de câncer, então a gente com algumas regras, não é todo animal que pode ir visitar as crianças, né? Tem alguns critérios até da CCIH, né? Sim. A parte da infectologia do hospital, mas o uso terapêutico desses animais é muito benéfico, e não só do lado amoroso, da conquista, mas os estudos mostram que, por exemplo, a visita de adultos para crianças doentes, no meu caso,
né, onde eu trabalho, as crianças oncológicas, acontece que dá um prazer, o brincar, o sorrir, os palhaços da alegria vão lá e tal. Mas o animal olha para a criança não com olhar de pena. Então essa troca é muito mais real, é muito mais efetiva, né? E o uso terapêutico dos animais, não só nesse convívio, você veja a ecoterapia, por exemplo, é verdade, né? Onde o cavalo é usado para crianças portadoras de alguns problemas, em que há um retorno físico, né, palpável de melhora do paciente. Então eu acho que a medicina tem muito ainda a evoluir e a pediatria não poderia ficar longe disso, né? Quando não pode, a gente até agora diz que, claro, né, devido às tomadas devidas proporções aí, pode, esse convívio é sempre benéfico. Quando não pode, você citou o caso de uma criança com câncer, eu queria que você citasse, assim, algumas doenças, enfim, alguns momentos em que essa convivência não seja benéfica. Há situações onde a gente tem que dizer assim, tem que ter um pouco de critério, bom senso e vamos dar uma freada, né, a tudo isso, as condições onde a criança são imunossuprimidas. Né? Os recém-nascidos, eles são imunossuprimidos, né? Tanto é, como eu falei, eles ainda estão numa fase onde a gente não pode levar ele para o shopping, a gente não pode ir para o supermercado, a gente tem que proteger e agasalhar melhor o bebê, fazer as vacinas, tá? Mensalmente pediatra para acompanhar aquele desenvolvimento. Então, eu acredito que, em média, até uns 6 meses de idade, a gente tem que ter um pouquinho mais de bom senso e critério nesse convívio, né? Algumas regrinhas. Se a gente fosse um pouco mais radical, até 1 ano de idade. E as outras crianças que são imunossuprimidas, as crianças que fazem tratamentos oncológicos, né? As crianças que fazem corticoterapias em altas doses, por exemplo, as crianças que são nefropatas, que têm a sua imunidade diminuída, os pacientes que têm anemia falciforme, que também por algum motivo na fase do tratamento ele está imunossuprimido, ele também tem que ser um pouco privado de certas regalias com os animais. Mas cabe os pais sempre estar conversando com o seu pediatra, né? Entendendo a situação, e às vezes essa situação é transitória. Né? Então você vai dar um bichinho para ir embora da sua família, que vai ser uma decisão tão radical e para sempre, que você pode se arrepender. Realmente nos bastidores a gente conversou, eu e o Dr. Marcos, a gente estava falando que às vezes a família toma a atitude de tirar o animal de estimação da casa, mas mantém ainda algumas outras questões que talvez sejam mais importantes, né? O carpete na sala, aquela cortina velha empoeirada, a gente não tem como ter muito controle sobre a poluição, sobre a mudança de ar. Então você, como pediatra, toma uma posição e fala, tira o cachorro de casa. E aí, na próxima consulta, a criança vem com o mesmo quadro, né? Então não adianta, a gente tem que ser um pouco mais maleável. Agora, doutor, e o cachorro, gato, o bichinho, ele sente a chegada do bebê de que forma? Olha, ele sente, é até difícil de explicar, mas é comum a mulher chegar grávida no consultório e dizer, olha, o cachorro está estranho. Que engraçado. E aí, fazendo anamnese, a gente descobre que o animal está estranho desde um momento em que a mulher e a dona não sabiam que estavam grávidas. Quer dizer, né? Eu não sei como o animal percebe. Talvez tenha uma relação energética, magnética, talvez até uma questão extrasensorial, uma outra percepção, um outro sentido que o cão tem e nós não temos. Talvez pelo odor. Nós temos 20 milhões de células no nariz. O cachorro e o gato têm 200 milhões, são 10 vezes mais. Então talvez nós possamos eliminar alguns odores numa condição, por exemplo, de gestação, em que nós não percebemos, mas os animais percebem. Essa é uma possibilidade. Então o animal, ele sente o desprezo, o fato dele ser preterido pela questão de ter chego a criança. Aí né? Todo mundo vai em cima da criança e esquece dele. Natural, né? É lógico. Tem um casal, tem o cachorrinho e vive ali numa harmonia. Aí a dona fica grávida, chega a criança, o animal é deixado de lado. E o animal sofre com isso. Então eu, como homeopata, eu já vou preparando esse animalzinho, né? Para receber essa criança de uma forma calma, tranquila. E vou orientando a pessoa, olha, cada roupinha que comprar, cada brinquedinho, dá para o cachorro cheirar. Né? Não proíba um animal de entrar no quarto da criança que está sendo preparado. Converse com o animal ele entende. É óbvio que a ciência ainda não consegue entender como isso ocorre de fato. Né? Mas o animal, ele tem essa percepção. Quem tem animal sabe disso. Né? Às vezes você está em casa, a esposa vai chegar, né? O cachorro já fica... Ele já sabe, vai pra porta. E assim, não dá para ouvir o barulho do carro, a pessoa chega num momento que ela não costuma chegar. Como é que sabe? Há uma série de pesquisas que mostram uma relação metafísica mesmo, né? Sensorial, extrasensorial,
entre os animais e seus donos. Talvez seja a mesma relação entre a mãe e o filho. Né? A mãe tem aquele pressentimento que aconteceu alguma coisa com o filho. Né? Que ligação é essa? Como se explica? Como a ciência explica isso? Né? Sim. E com os animais acontece isso. É a mesma coisa, né? Eu quero agradecer o Dr. Marcos Eduardo Fernandes, veterinário, deixar o contato dele, que é o 11 São Paulo, 2215-0901, 2215-0901. Agradecer também a doutora André Alencar, pediatra. O telefone dela é o 11 São Paulo, 2704-7700. E o site clínica doutordrfamilia.com.br, no vídeo aí para você conferir. Obrigada, gente. Adorei, viu? Obrigada mesmo. Obrigado, Amanda. Obrigada mais uma vez, viu? Que a gente possa estabelecer uma boa convivência em casa, né? Crianças, animaizinhos, que todo mundo possa se dar bem para que fique um clima bem agradável. 17 horas e 46 minutos, intervalo rapidinho, na volta tem Papo VIP. Te espero.